Queridos irmãos, queridas irmãs, então aqui dando sequência, vídeo de número 136, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então você percebe que o nosso trabalho ele vai de domingo a domingo. Todos os dias nesse horário. Só algum dia, né, lá assim, algum imprevisto muito sério, um problema de saúde muito sério, alguma coisa assim, mas fora isso, determinação, compromisso, responsabilidade que nós temos que ter, né? Nós não conseguimos nada na vida, tanto material quanto espiritual, se não formos determinados, se não tivermos disciplina, responsabilidade, compromisso. Isso não é só espiritual, não, material também, né? Então, o tema é o doutrinador, né? Então o tema é o doutrinador, mas aqui Hermínio Miranda, ele nos disse que façamos uma pausa na exposição para um exame da fé, que tanto nos interessa neste como em tantos outros contextos. Então, Hermínio Miranda, ele parou aqui, né? Nessa página de número 70, ele para aqui de falar do doutrinador na casa espírita e ele adentra um pouco na questão fé. Porque ele está mostrando também, de certa forma, o quanto é importante fé. O doutrinador tem que ter fé. O médium tem que ter fé. Todos nós temos que ter fé. Então ele está esmiuçando um pouco essa questão fé. Então o médium, todos nós temos que ter fé, temos que ter conhecimento, temos que ter amor, temos que ter caráter, né? Então por isso creio que ele mudou um pouquinho o tema, mas logo mais ele volta ao tema anterior, que é o doutrinador. Pois aqui nós encerramos no outro vídeo, no vídeo anterior, mas eu vou reler novamente aqui um trechinho para depois dar sequência. Então, para o Cristo, você acha que você se lembra, olha só. Para o Cristo, a fé do tamanho de uma semente de mostarda bastaria para remover montanhas. Então nós procuramos esclarecer o significado dessas montanhas, né? Para ele, é a fé que cura o servo doente do romano pagão e estanca a hemorragia da mulher que o tocou. Então a fé, ela acompanhada de obras, e nós procuramos também resumir um pouco o significado de obras na fé, né? Porque a fé sem obra, ela é nula. A fé sem obra, ela é inútil, ela é morta, é uma fé morta, né? Hermínio Miranda continua. É a ausência de fé que ele censura docemente nos discípulos que temeram a tempestade e a morte. Ele aqui, né, é Jesus, né? Então nós esclarecemos, nós tratamos no vídeo anterior até aqui. Agora nós vamos dar sequência. É ainda a falta de fé que ele repreende
nos discípulos. Esse ele é Jesus. Inclusive, ele maiúsculo, né? É ainda a falta de fé que ele repreende nos discípulos ao expulsar o espírito que atormentava o jovem lunático. Isso está em Mateus 17, 14 e 20. Pois bem, os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Então, é lógico que os termos, né, naquela época, de fato era demônio. Porque nós temos que procurar entender, com todo respeito, deixa eu anotar aqui, senão, marcar aqui, senão depois eu perco. Nós temos que entender que muitos termos, quando a doutrina dos espíritos foi compilada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele também, juntamente com os bons espíritos, é óbvio, e ele na condição do bom senso reencarnado, temos que dizer isso, nomes, termos novos foram criados, né? Pois, por exemplo, o termo perispírito, nós passamos a conhecer esse termo de Hippolyte Léon Denisard Rivail para cá. Perispírito, porque foi Allan Kardec, foi Hippolyte Léon Denisard Rivail que meteu bisturi nesse corpo, podemos assim dizer, e ele foi o pesquisador que mais estudou o perispírito. Ninguém antes dele estudou tanto quanto ele o perispírito. Então nós temos conhecimento de Kardec para cá, né? O termo perispírito. Espírito também, de uma certa forma, passou a ser respeitado espírito. Uma vez desencarnado ser reencarnado, nós sabemos que o termo foi dado alma. Por exemplo, antes de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ninguém conhecia o termo espiritismo. Esse termo foi criado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, juntamente com os espíritos que o assistiam. E muitos outros termos. Então, vejamos, por mais que na Bíblia, a Bíblia é um livro onde está repleto de mensagens a respeito da comunicação do mundo invisível para com o mundo visível, mas com termos que muitos entendem de uma outra forma, né? Demônio, olha só para você ver. Então, os espíritos sofredores, os obsessores principalmente, eles eram tidos como demônios. Tanto é que está aqui, ó. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Demônio. Porque havia um jovem
havia um jovem lunático, perturbado, esquizofrênico, enfim, havia um jovem obsidiado. É um outro termo também que de política para cá é que nós passamos a ter conhecimento desse termo. Obsidiado, obsessor, né? Então, naquele momento, um jovem obsidiado, um jovem lunático, né? Jesus não estando presente, os discípulos foram chamados para poder, entre aspas, expulsar aquele demônio, aquele espírito daquele jovem. E os discípulos não conseguiram. Por que será? Por isso que eles procuraram Jesus. Então veja bem. Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Pergunta Jesus. Resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Incredulidade. Incrédulos. Seres sem fé, que não acreditavam, né? Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, conforme nós já dissemos nos vídeos anteriores, né? Direis a esta montanha. Que montanha é esta nesse exato momento? Aquele espírito cujo o termo ali, demônio. Porque nesse exato momento, Jesus se refere a esse ser, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha. Essa montanha, naquele momento, significa aquele espírito. Transporta-te daí para ali, quer dizer, saia dele, deixe-o em paz. Mas nós já explicamos nos outros vídeos também o significado dessa montanha, né? O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância, né? E por aí em diante vai. Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. E nada vos seria impossível. Então, Hermínio Miranda continua. O episódio ali, o episódio é de grande força e beleza. Os discípulos já haviam tentado, quer dizer, vamos usar esse termo, os discípulos já haviam tentado expulsar aquele demônio naquele jovem lunático, mas eles não lograram êxito. Ora, por que não lograram êxitos? Falta de fé, por causa de vossas incredulidades. Jesus disse a eles: pois bem, por causa de vossas incredulidades, por falta de fé, por falta de moral, por falta de caráter, por falta de disciplina, por falta de bons exemplos, por falta de prática do que fala. Porque é natural, é comum, na verdade é comum, nós depararmos com milhões de pessoas que fala, e na hora da prática
Não tem nada a ver com aquilo que disseram. Não é? Aí você pode me dizer assim, mas os discípulos imorais? Imoral? Ora, por quê? Por que não? Até onde nós temos conhecimento, vamos usar esse termo com todo respeito. Dentre os 13, porque 12 era discípulo e o 13º era nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre os 13, só Jesus, nós podemos dizer puro. Só Jesus puro. O único ser que nós consideramos insubstituível. Todos nós somos substituíveis. Todos os discípulos, os 12 discípulos, substituíveis, frágeis, vulneráveis, suscetíveis a todos os erros, todos capazes de queda, menos o Cristo, porque o Cristo é o modelo, é o guia, é o modelo designado por Deus para que pudéssemos segui-lo. É o único modelo e guia e modelo o qual nós devemos seguir. O resto, todos vulneráveis, todos sujeitos às falhas. Ora, tanto é que vários apóstolos, quando eu disse discípulo, é o mesmo que apóstolo, né? Vários apóstolos decepcionaram o Cristo. Pedro, o principal, negou Jesus 3 vezes. Judas vendeu o próprio Cristo. E por aí em diante. Tem outras histórias, mas como eu não tenho lá 100% de certeza, eu prefiro me calar. Mas se nós pararmos para analisar, todos os apóstolos, eles suscetíveis a erros, fragilizados, por mais que sabemos que eram espíritos todos evoluídos, avançados, mas sujeitos às quedas. Então, o episódio é de grande força e beleza. Os discípulos já haviam tentado expulsar aquele demônio, aquele espírito imundo, daquele jovem lunático, aquele obsessor. Mas eles haviam tentado e não haviam logrado êxito. Por quê? Sem êxito, doutrinar o possessor que fazia o que queria com o infeliz jovem. Batidos pelo fracasso, e antes a facilidade com que o Cristo resolve o problema, pedem explicações, resposta, fé, falta de fé, né? Incredulidade, falta de fé. Não lograram êxito por causa de vossas incredulidades, por falta de fé. Mas isso ocorre até hoje conosco. Quantos milhões de pessoas
que subestimam as próprias capacidades. Quantas pessoas que não acreditam em si mesmos, que necessitam da ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Pessoas bem-sucedidas em várias áreas, mas que em determinadas outras são falhos. Isso é natural. Por que é natural? Devido à nossa desigualdade evolutiva. Porque nós temos que entender uma coisa, que para Deus, todos nós somos iguais. Você acha que para Deus, Jesus é melhor que nós? Não. Não. Para Deus, Jesus é igual nós. Igualzinho. O mesmo amor que Deus tem por Jesus, Ele tem por mim, por você, pela humanidade toda. Por toda a tua criação. Deus não ama mais um que outro. Deus não dá mais a um que a outro. Por isso que constantemente nós estamos batendo nessa tecla que Deus não nos dá nada. Deus não nos dá saúde. Deus não nos dá emprego, casamento, casa. Deus não nos dá nada. Deus nos condiciona meios para que, através dos nossos esforços, possamos lograr êxitos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Céu, mitologia. Bate à porta que você será ajudado. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Deus condiciona-nos tudo. Só que nós temos que correr atrás. Você acha que Deus nos deu a inteligência? Não. A inteligência é uma conquista. A inteligência é um atributo. E por aí em diante vai, né? Então, o episódio é de grande força e beleza. Os discípulos já haviam tentado, sem êxito, doutrinar o possessor que fazia o que queria com o infeliz jovem, batidos pelo fracasso e ante a facilidade com que o Cristo resolve o problema, pedem explicações, respostas. Resposta: fé. Então, conforme nós estávamos dizendo, muitas pessoas são bem-sucedidas em todas as áreas, mas em outras é falho. Tem pessoas que não acreditam nas capacidades que possuem. Tem pessoas que ajoelham e pede a Deus saúde. Não vamos dizer que está errado, mas é preciso dizer que, é preciso entender que Deus não nos dá saúde. Deus nos condiciona meios para que, através da nossa higienização mental, o nosso policiamento íntimo, comportamental, venhamos a desfrutar-se de tudo que nós almejamos. Pois o câncer não é uma praga de Deus. O corpo físico é uma válvula excretora perispiritual. É através do perispírito que todas essas impurezas, né? Essas excreções do perispírito e do espírito da alma saem aqui. Então, melhoremos
o nosso comportamento, a nossa atitude. Busquemos conhecimento. Busquemos ter fé. Fé. Mas não é essa fé fanática, essa fé obsidiada, não. Possessiva, essa fé possessa, não. É fé, conforme Paulo descreve, conforme Kardec descreve e conforme nosso Senhor Jesus Cristo a entende. Porque nós já descrevemos aqui, conforme Paulo, conforme Kardec e conforme nosso Senhor Jesus Cristo a entende. Né? Então nós temos que seguir tanto Paulo, quanto Kardec, quanto Jesus, porque os três encontram-se no mesmo sentido lógico do bom senso. Então vamos para o próximo vídeo, vamos gravar mais um, creio, até agora, porque deixo para falar só no final.